Bom dia a todos, muito obrigado por estarem participando de mais um webinar da Intertech. Você está então participando e ouvindo de mais um webinar da Intertech, que é idealizado e produzido pelo Departamento de Marketing da empresa. O assunto abordado hoje será sobre os serviços para máscaras faciais preparado pelo Departamento de Softlines. Este que será apresentado pela Renata Lúcio, nossa gerente de linha de negócios no país. Renata, é com você. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigada, Robson. Sejam bem-vindos ao nosso webinar. É muito importante que nós abordemos esse assunto, porque nas últimas semanas nós fomos inundados por informações relacionadas a máscaras, e o que era uma realidade muito distante para todos nós, se tornou o nosso dia a dia, né? Então, quando nós víamos o pessoal nos aeroportos usando máscara, a maioria de nós achava um exagero, e eu acho que essa vai ser a nossa nova realidade. Então, quanto mais informações nós tivermos, melhor informados nós estaremos para tomar melhores decisões, né? Então, vamos começar aqui com a nossa apresentação. Robson, você pode passar, por favor? Então, é muito importante porque quando nós falamos de máscaras, nós vamos falar sobre elas daqui a um pouco, né? Toda a certificação relacionada a máscaras foi desobrigada de acordo com a Anvisa, né? Mas mesmo assim, a RDC 356, que desobriga a necessidade de certificar esses equipamentos, né, esses produtos. No seu artigo 4º, ele ainda diz que todo fabricante e importador ele é responsável para garantir a qualidade, segurança e eficácia dos produtos que são fabricados por ele ou importados, né, e que tem que estar de acordo com os requerimentos da Anvisa para atendimento aqui do mercado brasileiro, né? Um deles é com relação ao tamanho das partículas, que é muito importante quando a gente fala de eficácia e eficiência de máscara. Então, aqui vocês têm, a princípio, uma tabela com os tamanhos das partículas. Nós vamos trabalhar com as duas últimas colunas, né, que é o relacionado a microns e nanopartículas, tá? Que são os tamanhos dos vírus e dos organismos que nós estamos enfrentando agora. Para vocês terem uma ideia, o Staphylococcus aureus, ele tem ali um tamanho de um micrômetro, né? Um micron. O COVID, ele já é nanômetro, ele é bem menor. E o menor organismo que nós temos hoje identificado, que é o bacteriófago X174, que foi identificado lá em 1977, foi o menor organismo a ter o seu DNA sequenciado, né? Ele tem 26 nanômetros, então, quanto menor o número do nanômetro, menor a partícula, né? Quer dizer que o nanômetro ele é 1 bilionésimo de metro, então ele é uma partícula bem pequenininha de verdade, tá? Quando nós falamos de uma máscara filtrante N95, seja ela a PFF1, a PFF2 ou a PFF3, todos os testes que são relacionados, né? A gente fala que ele combate, ele evita a entrada de pequenas partículas de 0,3 microns, tá? Então, é isso que está nas normas que nós temos hoje. O que é um respirador N95? É um elemento de proteção que se ajusta fortemente à face e uma filtragem eficiente de partículas do ar, né? Então, a designação significa que, quando testado, ele consegue bloquear até 95% de pequenas partículas, por isso que é N95. Dentro da N95, nós temos 3 tipos de máscara, que é a PFF1, a PFF2 e a PFF3. A diferença entre elas é que a PFF1 ela não tem ajuste e ela não tem válvula de filtragem, ela é feita de um material adequado para uma filtragem,
mas ela não possui válvula. A PFF2 já possui válvula e possui ajuste, então ela acaba criando um nível de proteção melhor, porque ele se adequa melhor ao rosto da pessoa que está utilizando. Importante ressaltar que qualquer N95, qualquer máscara desse tipo, tem que cobrir nariz, boca e queixo, tá? E a PFF3, que é realmente aquela máscara com filtro de carbono ativado, que tem que é mais utilizado também como EPI em atividades mais específicas, tá? Pode passar, Robson. Deixa eu só fazer um esclarecimento antes da gente continuar, Renata, que eu acabei esquecendo de passar essa informação. Nós vamos explanar sobre esse tema e no final da apresentação a gente abre para perguntas e respostas. A gente pode disponibilizar o microfone para quem quiser falar ou para quem escrever aqui, a gente faz a leitura da pergunta e a Renata vai responder, perfeito? Vamos lá. Obrigada, Robson. Então, podem fazer as perguntas que vocês precisarem. Estamos aqui hoje realmente para compartilhar conhecimento, para trocar conhecimento, né? Então, quando nós falamos de máscaras, as duas principais que nós temos visto hoje, que são mais utilizadas, são as máscaras cirúrgicas, que têm sua regulamentação pela NBR 15052, e o respirador, que é o N95, que tem o seu requerimento normativo, sua base na 13698, e a parte só do filtro, só do objeto de filtragem da PFF2 e da PFF3 tem que cumprir com o da 13697. Ok? O que a gente busca quando a gente testa essas duas máscaras, né? Então, as máscaras cirúrgicas, elas têm que estar de acordo com a 15052. Nós temos também a EN 14683, que é a norma correlata internacional, né, que nós utilizamos também aqui dentro da Intertech para qualificar os nossos laboratórios do exterior. E quando nós falamos do respirador do N95, nós precisamos comprovar que ele filtra efetivamente 95% das partículas, tá? Quando a gente fala sobre proteção do ambiente externo, ou seja, a interação do nariz, da boca com o ambiente externo, as máscaras cirúrgicas elas têm um menor nível de proteção, porque eles não têm ajuste. Então, você tem o elástico da máscara cirúrgica, que ela é fixa, né, nas pontas da máscara, e por dentro a máscara ela pode não se adequar da forma mais eficiente ao formato do rosto da pessoa, criando um menor nível de proteção. Quando nós falamos da N95, sim, ela tem os seus ajustes, pelo menos a PFF2 já tem os seus ajustes, né? E aí eles conseguem fazer um fator de proteção maior do que máscaras cirúrgicas e a PFF1, tá? Quando a máscara possui o ajuste do seu ambiente, do seu elástico, nós precisamos fazer o teste desse ajuste para efetivamente verificar se ele atende os requerimentos normativos, tá? Por isso que quando a gente fala de máscaras cirúrgicas, não há necessidade desse teste de ajuste, mas para PFF2, quando tem o ajuste, precisa ser feito o teste desse dispositivo. Quando a gente descarta, né? Essa é uma das perguntas mais feitas ultimamente por todo mundo, né? As máscaras cirúrgicas, elas são descartadas a cada encontro. Não, Robson, volta para o 3, por favor. A máscara cirúrgica, ela é descartada a cada encontro ou exposição com pessoas, então ela tem um ciclo de vida um pouco menor do que o respirador. O respirador, basicamente, você descarta se o vácuo que ele forma for perdido, ou seja, se ele não estiver vedando de forma adequada no seu rosto, se a máscara ficar deformada ou tiver qualquer encontro com aerosóis, que daí
efetivamente a capacidade filtrante dela fica prejudicada e aí você precisa trocar por uma máscara nova. Então, o que a gente testa? Efetivamente, como a empresa de certificação e teste de segurança e qualidade para produtos, e agora, neste momento, principalmente para máscaras cirúrgicas e respiradores. Quando nós falamos da NBR 15052 ou da EN 14683, que é a parte de máscaras cirúrgicas, nós fazemos o teste de eficiência de filtração bacteriana, ou seja, o quanto essa máscara é capaz de segurar as bactérias do ambiente externo para dentro do campo que ela está protegendo, né? A respirabilidade, porque por mais que a sua máscara seja extremamente eficaz na filtragem bacteriana, ela precisa ser respirável, você precisa se sentir confortável respirando dentro dela, porque senão você não vai utilizá-la, né? Inclusive tem até pesquisas falando sobre as melhores matérias-primas para fazer, principalmente a parte de máscaras têxteis, e eles fizeram teste com alguns produtos para passar instruções para o pessoal fazer máscaras caseiras, inclusive com saco de aspirador de pó, você tem a parte de o coador de café, você tem pano de prato, e apesar deles terem alta eficiência, eles são extremamente difíceis de você respirar dentro de uma máscara feita com esses produtos. Então, isso acaba reduzindo a eficácia dela, não pela sua filtragem, mas por sua utilização, né? A parte de splash resistance, que é a penetração pelo sangue sintético, para a parte de máscaras cirúrgicas é extremamente necessária, né? E a parte de limpeza microbiana. Tá? Quando a gente fala da ESTM F2100, que também é utilizada para máscaras médicas lá fora, né? Ele coloca todos esses critérios, mas nós temos o BFE, que é a eficiência de filtração bacteriana, a DP, que é a parte de respirabilidade da pressão diferencial, o teste de eficiência de filtração de partículas que eles adicionam, né? E a flamabilidade, que é a capacidade, a resistência que ela tem em situação próxima a altas temperaturas ou próxima a fogo, de pegar fogo, né? De efetivamente ser afetada por esse critério, tá? E a N95, de acordo com a NBR 13698, quando a gente testa sobre penetração pelo filtro de cloreto de sódio, que esse é um dos principais testes, a resistência à respiração, então como a máscara se comporta com a respiração da pessoa, né, e o vácuo que ela forma na sua vedação, a inflamabilidade também, e nós fazemos a inspeção visual dessa máscara, ou seja, se ela contém todos os critérios, se os seus ajustes estão de acordo, né? Então, além de fazer todos esses testes laboratoriais, também é feita uma inspeção de qualidade do produto, tá? Hoje, nós não temos nenhuma regulamentação para máscaras de tecido, porque a máscara de tecido ela não pode ser utilizada em cirurgia, né? Até na RDC 356, que foi emitida pela Anvisa, eles dizem que é proibida a utilização de máscaras de tecido em atividades médicas, né? E não pode ser utilizada também como EPI, então ela não pode entrar dentro da classificação da N95, mas para nós que temos que utilizar, elas estão muito populares, né? Então, nós precisamos ter alguns cuidados. É muito importante, como diferencial competitivo, né? Seria interessante realizar o teste de eficiência de filtração bacteriana, porque como nós falamos há pouco, todo tecido também tem a sua eficiência, cria uma barreira para a entrada de partículas, né? E alguns deles são extremamente eficazes,
Então, seria interessante até para vocês, para quem for vender máscara de tecido, para colocar qual que é o seu coeficiente de filtração bacteriana e a respirabilidade, para mostrar que é uma máscara confortável, né, para se respirar. Seria interessante fazer os 2 testes, mas também temos outros testes que são necessários, que são importantes, relacionados ao material têxtil. Então, peeling, o teste de peeling, ou seja, do que solta de fibra pela máscara com o uso, porque não tem coisa mais incômoda do que você ficar com aquela fibra de tecido no nariz, que acaba fazendo você coçar o nariz, né, e criando uma situação de você contaminar, colocar a mão no seu trato respiratório, ali entre boca e nariz. Tem toda a parte de inspeção visual, tem a parte de substâncias restritas, porque nós temos ali todas as máscaras que o pessoal está fazendo com estampas, então existe a interação com tinta, que pode apresentar corantes azóicos, pode apresentar a parte de metais pesados, né, fitalato, para deixar a estampa mais confortável. Então, tem uma série de outros requisitos que, apesar deles não serem obrigatórios, né, fazem parte efetivamente do projeto de uma máscara têxtil, tá? Robson, pode passar? Pode passar, Robson. Isso. Então, aqui é só a título de curiosidade, que são os níveis de aprovação, tanto para máscaras cirúrgicas, né, tanto na STM 2100 e na EN 14683, ambas correlatas da 15052 e aceitas como teste de eficácia e segurança para as máscaras que são feitas no Brasil também, que tem que atender a 15052. Então, esses são os níveis de aprovação. Para todos os efeitos, uma máscara cirúrgica tem que ter uma eficácia de filtração bacteriana de no mínimo 95%, né? E todos os outros critérios, e aí eles se classificam em 3 níveis, né? Quando a gente fala da 2100, ela tem nível 1, nível 2, nível 3, de acordo com o seu conforto para respirar, né? A sua resistência à penetração de sangue e a sua eficácia para filtração bacteriana, ou tipo 1, tipo 2 ou tipo 2R, de acordo com a EN 14683, também utilizando basicamente os mesmos critérios. Tá? Pode passar, Robson. Então, a gente falou até agora tanto desse teste de filtração bacteriana, né, de eficiência de filtração bacteriana, então acho que seria interessante a gente falar um pouquinho sobre ele. E, na verdade, o teste, ele está bem descrito, o seu processo está bem descrito na norma 15052. O teste vai criar um ambiente que simula a respiração e a interação da respiração com o ambiente fora da máscara. Então, você precisa de um nebulizador, porque a nossa respiração ela é úmida, né? A gente expira líquido, né? É óbvio que no seu estado gasoso, mas ele condensa quando ele entra em contato com uma superfície. Então, ele tem o nebulizador. A gente coloca o nebulizador com uma cultura de bactérias que ficou em 24 horas ali na cultura, crescendo, se multiplicando. Ele é nebulizado pela máscara, né? Ele é colocado na câmara ali de aerosol. A gente coloca essa névoa com bactérias para ver o quanto ele passa do outro lado da máscara, e é coletado o que é feito do outro lado da máscara com agares, né, com toda essa parte de microbiologia, e contada a colônia, e a gente chega à conclusão se tem ou não 95% de eficácia, mais ou menos. O teste é mais ou menos assim,
tá? Pode passar, Robson. E o teste de respirabilidade de pressão diferencial, nós vamos fazer um teste que simula a respiração dentro da máscara. Então, ele vai colocar o equipamento, ele vai medir dentro da expiração e da inspiração e da expiração, qual que é a pressão diferencial desses dois movimentos entre a boca e o nariz e a máscara. Então, qual que é o espaço e qual que é o conforto que ele gera, né? Que a máscara gera o projeto dela como máscara e a sua matéria-prima do que ela é feita, né? O conforto que eles geram para fazer para a pessoa que está utilizando, tá? E aí a gente tem um cálculo que faz o seu coeficiente de geração ali de pressão diferencial, né? E aí a gente coloca o nível de atendimento de acordo com a 14683 e com a 15052 e com a 21 também, tá? É muito importante, pessoal. Hoje nós estamos vendo máscaras de todos os tipos sendo vendidas em todos os lugares, né? Ontem eu vi uma pessoa vendendo máscara até no semáforo, né? Então, máscaras são produtos que têm que ter efetivamente um cuidado para se vender, porque elas têm que ser o mais estéreis possível. Não adianta você ficar andando com uma máscara sem nenhuma proteção antes dela ser utilizada, porque aí é óbvio que a sua eficiência é prejudicada, né? É muito importante que as máscaras laváveis tenham as suas etiquetas bem descritas, tá? Então, qual que é o procedimento que você tem que seguir para essa máscara ser eficiente? Como você lava essa máscara? Porque as pessoas precisam entender que não é uma peça de roupa comum, né? Que tem a sua diferenciação ali, o tempo que você tem que descartar a máscara e usar uma nova. Então, hoje, o mais importante é garantir que você está colocando no mercado uma máscara segura, eficaz e que você tenha todos os seus manuais e as suas guias de utilização para a sua máscara bem claras, para que o consumidor possa tirar o melhor do equipamento, né, da peça que ele adquiriu no seu e-commerce ou na sua empresa, tá bom? Então, novamente, né, apesar de não ser obrigatória a certificação, ainda todos os produtores e os importadores de máscara têm que garantir a eficácia e a segurança do seu produto, independente da necessidade de acreditação, tá bom? Eu acho que era isso que nós tínhamos que falar a princípio, né? Eu vou abrir agora para vocês fazerem perguntas, estamos ansiosos para saber quais são as questões e para trocar ali algumas experiências. Então vamos lá. Eu vou abrir o microfone para Micaela. Micaela, pode fazer sua pergunta. Oi, bom dia. Vocês me escutam? Sim, pode falar, Micaela. Bom dia. Então, eu tenho uma dúvida sobre a máscara de TNT, aquela SMS. A questão é a seguinte: ela é considerada como um EPI? Essa é a primeira pergunta. Não, a máscara de SMS, que é a máscara cirúrgica, né? Para quem não está acostumado com a terminologia, SMS é o tipo de TNT que ela é feita, né? Então é Spunbond, que é um TNT mais grosso, que dá a estrutura da máscara, e o Meltbloom, que é o ativo filtrante que vai no meio. Então são duas camadas de Spunbond
e no meio o de melt blondes. Então, por isso que é SMS, né? Mas não é considerada EPI, tá? Porque ela é cirúrgica. Então, ela não recai na norma de EPI, ela recai na 15052, que é de máscaras cirúrgicas para utilização em saúde. Ok, perfeito. O porquê dessa dúvida? Eu sou RT de uma empresa distribuidora de produtos para a saúde e eu participo de alguns grupos no WhatsApp. E ontem saiu um comunicado do Ministério do Trabalho dizendo que, em relação à certificação de aprovação, né, que os EPIs deveriam ter novamente, o que vem em contradição com a RDC 356, né? Então, o que eu fiquei na dúvida? As máscaras de TNT, se elas eram EPIs, não eram EPIs, a N95 é um EPI, então, segundo esse comunicado do Ministério do Trabalho, então vai ter que voltar a ter o CA, e a Anvisa nos diz que não precisa, né? Então, quem eu devo seguir? Devo seguir a Anvisa? Devo seguir MT? Isso aí que surgiu também, essa dúvida posterior em relação aos EPIs. Eu não sei se vocês estão cientes desse comunicado. Não, então vamos lá, Micaela, a gente precisa dividir um pouco as entidades governamentais, no caso. Uhum. Eles fazem a maior bagunça, tá? Então, vamos lá. Inmetro, ele vai regular a parte de segurança e qualidade do produto, tá? A certificação Inmetro das máscaras está suspensa. Isso não alterou. Esse é um ponto, beleza? O CA, que é o Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho para EPI, não tem a mesma regra do Inmetro, porque ele não tem interação a princípio, ok? Apesar dele ter que também falar sobre eficiência, segurança, ele não tem interação com as normativas do Inmetro. Então, isso é discricionariedade do Ministério do Trabalho, fazer ou não, autorizar ou não o CA. O que eles tinham feito nas semanas anteriores? Eles tinham aberto a oportunidade para EPIs que estavam com o CA vencido a partir de 2018 terem a sua data revalidada com a apresentação de testes, não ter que submeter para uma nova certificação. Nós não vimos ainda essa certificação, essa comunicação do Ministério do Trabalho, mas pode deixar que eu vou dar uma olhadinha, e aí, se você quiser, meu e-mail está aqui na tela, você pode me mandar e eu vejo para você mais tarde, tá bom? A 15052, ela é da Anvisa, porque é regulada para serviços de saúde. Então, ele não é considerado EPI, mas ele tem sua própria regulamentação que corre em separado. Então, Anvisa, Ministério do Trabalho e Inmetro são 3 órgãos independentes que regulam as suas normativas de forma independente, e quando um equipamento ele tem que ficar embaixo de um ou mais organismos, você tem que interpretar dentro do seu alcance, né? Então, o que é Inmetro, você tem que absorver, o que é Ministério do Trabalho, você tem que observar, e o que é a Anvisa também. Mas no caso de EPI, essa é a situação que nós temos. A certificação Inmetro está suspensa. O Ministério do Trabalho, como você acabou de dizer, eu vou pesquisar melhor e eu te falo. E a Anvisa é só para máscaras cirúrgicas de utilização na saúde. Eu espero ter respondido a sua pergunta. Não, já esclareceu bastante. Muito obrigada. Até se você quiser, eu posso encaminhar esse comunicado que eu recebi, eu posso te encaminhar por e-mail sem problema nenhum. Ah, legal. Me manda sim, por favor, Micaela. E a gente vai conversando e tirando as dúvidas, tá? Perfeito, muito obrigada. Da minha parte era isso. Legal, obrigada. Muito bem, então dando continuidade, a gente tem aqui também o José Renato, que está com a mão levantada. Eu vou abrir o microfone para você, José. Você pode fazer sua pergunta, tá? Estão me escutando? Oi, José Renato, estamos sim. Oi.
A minha dúvida é no slide 2, tem ali o tamanho dos micro-organismos e a capacidade de filtragem da máscara. E aí o que eu vi é que a N95 tem uma capacidade de filtragem maior do que o Covid-19. Isso quer dizer que ela não tem capacidade de filtragem do coronavírus, do Covid, ou não? Não, na verdade, ela tem sim a capacidade. É que, na verdade, vai depender muito do. Eles não estavam preparados para isso, né? Mas ele consegue sim restringir o tamanho de algumas partículas do Covid, sim. Ah, tá bom. Era só. Foi minha dúvida que eu pensei, então a máscara não filtra, porque ele é menor do que a filtragem da máscara, ele vai passar pela máscara. Uhum. Não, ele filtra, mas assim, o que nós precisamos entender com toda essa situação do Covid é que nós não podemos nos ater a uma medida só. Então, nós precisamos usar a máscara, precisamos respeitar o distanciamento social e precisamos usar o álcool em gel. Então, tudo isso precisa ser feito em conjunto, tá? Porque é óbvio que se você tá com a máscara e você tá falando muito perto de uma pessoa, não há máscara, né, que vá segurar ali por muito tempo essa situação. Então, a gente também precisa entender que a máscara ela não é 100% eficaz, ela tem um nível de 95%, né? E a gente também precisa utilizar outras formas, tá? Mas ela segura sim. Tá, obrigado. Imagina. Renata, vamos continuar. Eu vou ler uma pergunta aqui do Luciano da Silva, que ele pergunta, puxa, então a N95 deixa passar boa parte do material da Covid-19? Então, foi que a gente acabou de responder pro José Renato, né? Ele não deixa, ele é uma barreira. É óbvio que ela não é uma barreira 100% eficaz, porque não existe nenhuma barreira 100% eficaz. Então, de novo, precisamos tomar cuidado. Máscara é uma barreira eficaz, mas ela precisa ser utilizada em conjunto com outras ações, né? E dentro do seu manual de instrução. Muito bem. Então, a Camila Loeffer também está com a mão levantada. Eu vou abrir o microfone para você fazer sua pergunta, Camila. Oi, bom dia. Não sei se vocês estão me ouvindo. Estamos sim, pode falar, Camila. Certo. Então, eu sou do Departamento de Qualidade das Lojas Renner, tá? Então, a minha pergunta é mais com relação às máscaras de uso civil. Eu queria saber, assim, eu sei que hoje não tem nenhuma normativa que determine testes, enfim, a ser feitos, mas dos testes que vocês sugeriram ali, BFE, respirabilidade, enfim, vocês têm alguma sugestão de tolerância ou de requisito mínimo de aceitabilidade para dizer assim, que a máscara passou no teste? Porque, assim, eu entendo que esse tipo de produto, a máscara de tecido de uso civil, ela vai ser usada por um período menor e a pessoa que estiver usando, ela não vai estar tão exposta ao vírus quanto um profissional da saúde. Então, acredito que ela poderia ter um requisito mínimo de aprovação menor do que a profissional, certo? Não sei se vocês têm alguma sugestão, uma ideia, ou se a gente teria que manter o mesmo requisito da profissional. Oi, Camila. Então, para nós falarmos se o produto está aprovado ou reprovado, nós precisamos ter um procedimento que determine o que é aprovado e reprovado, o que não é o caso das máscaras de uso civil, tá? Você pode sim colocar o mesmo nível de atendimento da 13698 para as máscaras têxteis de uso civil, ou você pode simplesmente fazer o teste e colocar o nível de filtragem que ela tem. Então, assim, essa máscara filtra 85% das partículas, 90% das partículas, e não estabelecer um aprovado ou reprovado. Ou
ainda a Renner, no seu caso, né, pode estabelecer um procedimento interno falando qual que é o nível aceitável para a máscara de filtragem, e aí, de acordo com o seu procedimento, a gente coloca se ele está aprovado ou reprovado com base no padrão da Renner. Tá. Tá bom? Certo. É isso. Muito obrigada. Imagina, obrigada eu. Muito bem. Então vamos lá. Danilo Ramalho, vou abrir o microfone. Você pode fazer sua pergunta, Danilo. Olá, bom dia, tudo bem? Olá, Danilo, bom dia. Tudo bem e você? Tudo bem? Tudo jóia. Vamos ver se você pode tirar uma dúvida para mim. Para as máscaras cirúrgicas, eu tenho na composição dela o SMS, que é um material filtrante, certo? É o M, no caso do SMS, é o material filtrante. É o Meltbloom. O Meltbloom. E dentro dessas características da máscara cirúrgica, eu tenho alguns testes para avaliar se ela está aprovada ou não, correto? Eu tenho a filtragem de partículas, filtragem bacteriana, teste de tração das amarras e fixadores. Essas amarras em si e fixadores estão relacionados à estrutura da minha máscara? Estão. É o elástico. As amarras seriam os elásticos. Isso, amarra é o elástico e a tração é feita aonde ela é presa na máscara e a gente faz um teste de alongamento e quando o elástico estica e retorna, a gente faz esse teste para garantir qual que é o coeficiente de alongamento e retorno do elástico ao seu estado normal, tá? Então, são os dois testes. Tá, isso para amarras. E os fixadores seriam a minha selagem da minha máscara? O fixador é onde a amarra está presa. Ah, é o legal. Que fixa. É o que fixa, tá? A gente pode também fazer o teste no suporte do nariz, se houver suporte no nariz na sua máscara cirúrgica. Aquele material metálico. Isso, que fica Então, para tentar ajustar. Ah, tá. E isso daí é tudo seguindo a NBR 15052, né? A 15052 ou a 13698. Vamos ver. E então as amarras seriam os meus elásticos e os fixadores seriam a minha parte de selagem da minha máscara. Resumindo, isso aí. seria mais ou menos. Isso, e aonde o elástico está preso. Tá, é tudo que segura a máscara no lugar, entendeu? Ah, legal, então. Tá ótimo, muito obrigado, viu? Imagina, Danilo. Vamos lá. Eu tenho também agora, Renata, a Andréa Santos, que está com a mão levantada. Eu vou abrir o microfone para ela fazer a pergunta. Andréa, por favor, fica à vontade. Vocês estão me ouvindo? Sim, pode falar. Obrigada. A minha dúvida é sobre máscara cirúrgica e sobre importação. Qual é a nossa dúvida? Nós entendemos aí que ela tem que atender a 15052 e o fabricante mandou para a gente o certificado de aprovação da máscara na 14683 mais a C 2019. Eu posso entender que com essa certificação de aprovação eu posso importar esse material tranquilamente ou tem alguma coisa a ser observada a mais? Não, pode sim, porque elas são correlatas a 15052. Então, elas são muito parecidas, tá? Os procedimentos são os mesmos, eles têm algumas alterações de gramaticais, de palavras, mas assim, a parte de teste, elas são muito parecidas. Então, você pode aceitar esses testes, sim. Então tá bom, obrigada. Imagina. E Danilo, desculpa, mas a norma a correlata da 15052 é a 14683. É tanto número que eu estou confundindo tudo, desculpa. Ô, Renata, então eu vou ler agora uma pergunta que faz a Carmen Tano.
Ela pergunta, olá, somos uma indústria de confecção e temos dúvida em relação a testes. Onde consigo fazer testes de BFE e respirabilidade? Ou poderíamos nos orientar sobre o processo? Nós fazemos os testes de BFE e respirabilidade, tá? Nós temos os nossos laboratórios no exterior, temos os 2 procedimentos já acreditados e rodando. Então, se precisar de alguma coisa, os laboratórios da Intertech estão prontos para atender esses testes. Muito bem. Agora eu tenho a Andréa Santos. Está com a mão levantada. Andréa, você pode fazer sua pergunta, o microfone está liberado. Oi, eu já fiz, eu acho que devo ter clicado novamente. Vocês já me ajudaram, é sobre importação. Ai, Andréia, Maravilha. obrigada. Não tem problema. Se É. quiser fazer outra também, fica à vontade. Deixa eu ver aqui. O Danilo. A gente tem uma pergunta da Gisele. Os testes de eficiência microbiológica, filtragem de partículas e diferencial de pressão, a gente faz? A Gislaine Shorn está perguntando. Fazemos os 3, BFE, PFE e pressão diferencial. Nós fazemos nos nossos laboratórios do exterior, mas fazemos sim. Deixa eu ver, temos uma outra pergunta aqui, do Fernando Oliveira. O que eu devo observar para adquirir uma máscara de pano? Bom, primeiro, o ideal seria você verificar o tecido, né? A matéria-prima que ela é feita, né? Então, geralmente o algodão tem sido o tecido mais eficiente na filtragem de máscaras de uso civil. Se ele está embalado de forma individual e adequada, né? Se tem o seu manual de instrução, porque se você vai comprar uma máscara lavável, você tem que saber, por exemplo, algumas coisas. Tem que saber se você precisa lavar a máscara antes de utilizar, porque tem algumas máscaras que elas só atingem 100% da sua eficácia após a lavagem. Você tem que saber como é que você vai manter a saúde dessa máscara. Então, quais sanitizantes você pode utilizar, né? É bastante importante. O tempo que você pode ficar sem utilizar, o tempo que você pode utilizar essa máscara, né? O ciclo de vida dela. E eu acho que principalmente é isso, e como você manter ela, onde você guarda a máscara, né? Porque além de você saber a matéria-prima, como você mantém, onde você guarda a máscara quando você não a está utilizando, né? Por exemplo, tecnicamente você não deveria deixar dentro do carro ou largada no banco, porque ela perde a sua eficiência. Então a gente tem que ter ali o seu manual de instrução. Mas basicamente é isso que você precisa saber sobre como comprar uma máscara de uso civil, né? É o que eu indicaria para você. Muito bem. Renata, agora a gente tem aqui a Raquel Fujimoto, que está com a mão levantada. Eu vou abrir o microfone e ela vai fazer a pergunta dela para a gente. Raquel, fica à vontade. Bom dia. Oi, Raquel, bom dia. A minha dúvida é a seguinte, também na linha da pergunta feita pela Camila, também a máscara para uso civil. Nós pensamos aqui na empresa numa hipótese de utilizar aquelas máscaras que em geral são utilizadas para proteger por agentes químicos ou partículas em que só se troca o filtro, né? São máscaras em geral feitas de algum polímero, então é possível lavar, né? Higienizá-la e trocar pelo filtro PFF2, tá? Eu entrei em contato com alguns fabricantes, eles recomendaram uma frequência de troca do filtro a cada 4 horas. Eu achei um pouco exagerado, considerando que não estaremos num ambiente, né, hospitalar, enfim, né, lidando com pessoas, né, doentes e também adotando outras medidas aí recomendadas. Então, essa seria a minha primeira pergunta, Renata, qual a sua opinião sobre a possibilidade de adaptar essa solução para esse tipo de máscara? E uma segunda, em linha com essa também, me chegou uma opção de aluguel de máscaras, são máscaras laváveis,
que mostram-se eficazes até 50 ciclos de lavagens. Qual que é a sua opinião, se você já viu esse tipo de máscara no mercado? Queria um pouco do seu feeling a esse respeito, por favor. Tá bom, Raquel, vamos lá então. A primeira coisa podemos sim utilizar uma máscara que troca o filtro. O que você precisa ver é se o filtro atende a NBR 13697, que fala sobre a eficiência de filtragem desse tipo de equipamento, que é a válvula de filtragem, tá? Então, você pode sim ter esse tipo de máscara e utilizar a válvula. Sobre o tempo de troca da válvula, aí fica, eu não teria como te dizer, porque eu não sou o fabricante, a gente não tem esse tipo de informação. Mas o que eu posso te dizer eu posso ver internamente se a gente consegue rodar um teste de falha, né? Testar a válvula até a que ponto ela deixa de funcionar, em quanto tempo ela deixa de funcionar numa utilização civil que não esteja exposta à parte de produtos químicos pesados, né? E a gente consegue fazer algum tipo de avaliação de performance nesse sentido, tá? Mas a princípio eu não tenho essa informação, eu não consigo te ajudar sobre com quanto tempo você precisa trocar a válvula. Com relação à máscara de uso coletivo, a BINT, a Anvisa, a OMS, todos eles já disseram que máscara não pode ser utilizada coletivamente. A máscara é individual. Então, o ideal é que não haja realmente o aluguel da máscara, por mais que você tenha lavado, não é a indicação de nenhum organismo de saúde nacional ou internacional. Tá? Então, realmente, o caso aqui é que cada um tem a sua máscara e que cuide da sua própria saúde, né? E não que compartilhe a máscara, tá? Perfeito. Muito obrigada. Imagina. Renata, a gente tem uma pergunta aqui que eu não sei se ela foi já respondida, que é da Gislene novamente. Se a Intertech faz teste de irritabilidade. Fazemos teste de irritabilidade no exterior, mas não fazemos. A Intertech não faz testes em animais, então os nossos testes de irritabilidade são in vitro. Tá? E eu precisaria verificar direitinho aonde nós temos a capacidade para te explicar, para te passar maiores informações, Gislene. Mas se você quiser, me manda por e-mail, que eu vejo aqui internamente com o Global como é que a gente pode te atender, tá bom? E a Tatiana Perina perguntou se a gente saberia dizer para ela se as máscaras de neoprene são melhores que as máscaras de TNT e tecido. Então, nós não temos essa informação, Tatiana, mas o neoprene é um material que ele é muito quente, né? Ele acaba gerando, ele acaba evitando que o corpo respire com muita eficiência. Então, eu não acredito que ele seja muito eficiente na parte de pressão diferencial de respirabilidade, tá? O ideal é que você tenha tecidos mais orgânicos, né, que consigam estabelecer uma interação mais natural com o corpo. Né? Não saberia te dizer se ele é mais ou menos eficaz ou eficiente do que o tecido, mas eu não acredito que ele deva ser muito confortável, tá? Muito mais confortável em comparação, né? Muito bem. Eu tenho aqui o Afonso Zucarato, está com a mão levantada. Vou abrir o microfone para você, Afonso. Pode fazer sua pergunta. Afonso? Bom, enquanto o Afonso não fala, eu vou fazer uma outra pergunta aqui. Tá bom.
O Fernando Oliveira pergunta essa, Renata. A máscara PFF2 em um ambiente de trabalho que não seja hospitalar, qual seria a duração deste equipamento, já que ele é descartável? Tecnicamente, ela não foi testada para um ambiente que não seja de trabalho, né? Então, eu não saberia te dizer isso, porque caímos na mesma situação da válvula de filtragem, que daí teria realmente que a empresa que produz a máscara fazer esse tipo de teste de performance. Nós podemos fazer, posso avaliar se a gente consegue fazer esse teste de performance, mas não tenho essa informação neste momento, desculpe. Agora eu tenho o Vitor de Oliveira com a mão levantada. Vou abrir o microfone para você, Vitor. Pode fazer a sua pergunta. Oi, Renata. Vitor, quem fala, tudo bem? Oi, Vitor, tudo bem e você? Tudo ótimo. Renata, primeiro peço desculpas que eu acabei me bagunçando aqui com o próprio software aqui para entrar na reunião. E talvez eu tenha perdido alguns minutos iniciais da apresentação, tá? Mas o que aconteceu? Eu comprei um SMMS 3M, aqui nacional mesmo. Essa empresa ela tem um laudo do Nelson Labs, né, informando o nível de respirabilidade, 95% de filtragem, enfim. O que eu preciso hoje seguir com que tipo de certificação para que as minhas máscaras hoje elas tenham um tipo de laudo ou estejam, de certa forma, certificadas para as vendas? Máscara cirúrgica, Vitor? Porque se Máscara fez cirúrgica, pela Nelson Labs, deve ser cirúrgica, né? Correto, cirúrgica. Tá. Na verdade, você só precisaria entrar com o registro na Anvisa, nesse caso, porque só ela é cirúrgica, ela não é EPI, então ela não se encaixa no CA do Ministério do Trabalho, e ela também não é considerada para fins de Inmetro neste momento, porque ela não é regulada pela Inmetro, ela é só regulada pela Anvisa. Mas nesse momento você está dispensado de entrar com essa certificação. Então você pode só fazer os seus testes, manter o registro dos testes dessas máscaras, e a hora que voltar a necessidade de certificação, você aplica. Tá. Hoje eu estou dispensado, mas se eu quiser eu posso seguir com o registro via Anvisa, certo? Pode, mas... Eu questiono isso por quê? Porque muitos concorrentes hoje, muitas pessoas entraram no mercado, assim como nós, para suprir a demanda que hoje é muito alta, né? Mas hoje nós já estamos, nós somos uma distribuidora de não tecidos e aviamentos para confecção, e nós vimos que nós conseguimos ficar no mercado mesmo após essa alta demanda, né? Nós estamos investindo em maquinário, investindo em tecnologia, então a gente se vê no mercado mesmo depois que as vendas e que a demanda dela seja normalizada, né? E então, qual que é a minha dúvida hoje? Hoje eu tenho que seguir então com o registro da Anvisa, para que depois eu também continue com as vendas e comercializando as máscaras de acordo. Sim, mas veja, se você, isso é bem interessante, porque realmente a situação atual ela está criando oportunidades para empresas que não têm como core business esse negócio, né? E se você tem esse interesse, você pode sim aplicar para o registro da Anvisa, é importante, mas isso não te impede de começar a comercializar a sua máscara neste momento. O que em um ambiente normal, sem essa situação, você teria que primeiro aplicar no registro pela Anvisa para depois comercializar. Então, você pode fazer as duas coisas, comercializar a sua máscara cirúrgica e aplicar para registro na Anvisa sem problema nenhum. E a hora que sair, você já está com tudo resolvido. O que seria o primeiro passo hoje para o registro via Anvisa? O primeiro passo para registro na Anvisa, eu teria que pesquisar para você, porque eu não tenho conhecimento de como é o processo da Anvisa para se registrar. Mas se você quiser, eu posso ver se eu encontro as informações aqui e te repasso. Com certeza, se puder, eu agradeço. Mas provavelmente nós teremos que fazer uso de laboratórios acreditados, assim como o de vocês, né? Sim.
O Nelson Labs é um laboratório acreditado pela 14683, né? Pela 21. Mas como eu comentei, a minha matéria-prima, né? Minha matéria-prima, ela tem esse laudo, né? Que é um TNT SMMMS. Porém, eu ainda faço adição dos elásticos, eu faço no caso das amarras, do arame, do nose wire, que o pessoal está chamando. Então, consequentemente, eu manipulei a máscara, né? Eu tive um manuseio nela. Então, provavelmente eu tenho que ter algum tipo de laudo para justificar após o recebimento da minha matéria-prima laudada, né? Sim, não, e a 15052, ela se refere à máscara feita, pronta para comercialização, né? Então, você precisa efetivamente produzir a máscara para testar ela, para ter o seu registro validado pela Anvisa com os resultados dos seus testes laboratoriais. Tá certo, então. Muito obrigado, Renato. Manda e-mail para mim e aí a gente continua, eu vejo o que eu consigo de informação e a gente continua conversando, tá bom? Beleza. Obrigada. Renata, vamos lá. Eu tenho uma pergunta agora da Poliana, que ela faz aqui. Gostaria de saber se a norma europeia para a proteção respiratória EN 149/2001 A1/2009 é equivalente à NBR 13698. Poliana, eu vou ter que pesquisar isso para você, porque eu não tenho essa informação neste momento. Mas eu pesquiso. Se você quiser deixar o seu e-mail com o Robson ou me mandar um e-mail, eu te passo a resposta depois, pode ser? Isso. Renata, a gente tem aqui o contato dela, depois eu passo para você e a gente responde essa pergunta. Legal. Aí a gente faz a pesquisa com o pessoal da Europa e a gente te responde o quanto antes. Eu tenho agora uma outra pergunta que é da Ana Paula Matos, em que ela fala: eu posso auxiliar a Renata com as etapas de regularização da empresa e do produto na Anvisa? Ela passou um contato aqui que ela pode ajudar você, Renata. Depois eu passo também. Legal, né? Paula, vamos conversar sim. A gente precisa se unir nesse momento. Muito bem. Deixa eu ver se a gente tem mais alguma pergunta aqui. Eu tenho da Thaís Mesquita, em que ela pergunta: o fornecedor precisa ter o registro da Anvisa ou apenas o produto final? Ela fala mais aqui. O fornecedor de SMMS. Não, é só quem comercializa a máscara final. O fornecedor do SMS, né, do TNT, que é utilizado para máscara cirúrgica, ele não precisa de registro na Anvisa, é só o equipamento final pronto que tem o registro na Anvisa. Quem produz, né, a máscara. Aqui, eu tenho uma pergunta da Adriana Rangel aqui. Vou ser auditada por vocês numa indústria de alimentos. A máscara de tecido vocês aprovam? Eu não entendi em que sentido a gente aprova a máscara de tecido. Adriana, você quer falar pelo microfone, Adriana? Eu posso abrir aqui para você? Você explica melhor isso para a gente? Então a gente deixa aqui, Renata, a gente depois procura ela para saber melhor o que ela precisa saber e a gente responde direito. Porque, na verdade, eu só gostaria de entender, porque se não é EPI, você não tem a obrigação de utilizar uma máscara EPI, né? A situação que nós estamos vivendo hoje, ela é uma situação que vai além da saúde e segurança do trabalho, né? É uma questão realmente de pandemia. Então, eu só gostaria de entender em qual sentido você quer está perguntando, para que eu possa te instruir da melhor forma, tá? Mas eu não sei, pelo que eu entendi, a pandemia em si, ela não cria uma situação nova de saúde e segurança do trabalho, tá? Em si.
Perfeito. Gente, temos mais alguma pergunta? Alguém que queira falar aqui no microfone? Aqui, uma outra dúvida surgiu, Renata, da Micaela também. Ela pergunta, após o prazo de 180 dias da RDC 356 para máscaras de TNT, será necessário CA e Inmetro, além da notificação da Anvisa? Pode ser postergado? Vai depender do órgão, no caso da Anvisa, se vai ser postergado ou não. Mas o que é portaria da Anvisa é regulado pela Anvisa. O que é portaria do Inmetro é regulado pelo Inmetro e o que é regulado pelo Ministério do Trabalho é pelo Ministério do Trabalho. Então, tem que acompanhar os 3 órgãos para ver o que cada um vai determinar dentro do seu range de atuação, tá? Mas, a princípio, esse prazo é inicial, ele pode ser postergado ou reduzido, dependendo do tamanho da pandemia e da situação de crise que nós estamos. Muito bem. Renata, eu vou abrir o microfone novamente para a Ulica, ela tem mais uma pergunta para fazer. Ulica, fica à vontade. Diga, Ulica. Oi, estão me ouvindo? Estamos sim, pode falar. Tá. A minha pergunta é relacionada à importação de máscaras têxteis para uso civil. Eu entendo que, como é uso civil, primeiro que ela não é regulamentada pela Anvisa, certo? Certo. O uso civil não é regulada nem pela Anvisa, nem pelo Ministério do Trabalho e nem pelo Inmetro. Ela não tem E nem regulamentação. pelo Inmetro. Tá. Não. A minha dúvida era essa, se era pelo Inmetro e por conta da situação estava suspenso, ou ela efetivamente não é regulamentada, né? Não, ela não é regulamentada, mas como eu acho que seria interessante, como virou uma commodity, a máscara acabou virando uma commodity mesmo a uso civil, se você quiser diferenciar o seu produto, seria interessante você ter essas informações sobre filtragem bacteriana, pressão diferencial, mas você não é obrigada a fazer nenhum desses testes para a máscara de tecido de uso civil. Tá, e isso mesmo, depois que passar essa pandemia e etc., continua a importação do mesmo jeito por ser de uso civil e têxtil, né? A princípio, sim, a não ser que o Inmetro resolva regulamentar, né, esse produto devido à utilização em massa, que pode acontecer. Neste momento, eles não estão sinalizando nesse sentido, tá? Mas pode sim, daqui a um tempo, eles resolverem regulamentar esse produto, mas neste momento não. Tá ótimo, obrigada. Imagina. Renata, a gente tem a Andréa Santos com a mão levantada. Andréa, vou abrir o seu microfone também para a sua pergunta. Oi, bom Oi, dia Andréia. novamente. Vamos lá. Eu acho que já fizeram essa pergunta, mas pode ser que eu tenha deixado escapar. Eu queria saber se tem norma correlata para máscara N95, que aqui, olhando a portaria, né, a 13698 e a 13697. Tem correlato? Sim, Andréia, só um minutinho que eu já te falo qual que é. Tá, obrigada. É a NIOSH, NIOSH 42. NIOSH 42? 42, isso, e a CFR 84. CRF? F de faca, F de faca, R 84. Tá. E então eu posso ter o mesmo critério, né? Se a empresa lá fora tiver essa certificação, eu também posso importar tranquilamente que está atendendo, né? A princípio, sim. Tá ok. Obrigada. Tá? Seria interessante você pegar o resultado desses testes, tá? Ah, Só tá para bom. você se garantir. É sempre importante quando você tem uma regulamentação local, você solicitar os laudos desse lote, desse produto, para você ter certeza que está tudo em conformidade, tá? Ah, Mas tá ok. sim, Então, a princípio você pode. tá bom. Obrigada, Nata. Imagina. Renata, eu peço então que agora a gente vá para as considerações finais, porque já estouramos o horário,
e se a gente tiver mais alguma pergunta aqui, a gente responde posteriormente para as pessoas, enviando e-mail direto para elas, tá? Claro. Eu acho que é sempre muito importante. A gente já tem batido muito na tecla nos últimos tempos da importância da indústria têxtil, né, e do impacto que esses produtos têm na nossa saúde. Então, o que é regulado é obrigatório, tem que ser cumprido, não tem questionamento, né? Então, é sempre importante garantir que as máscaras cirúrgicas cumpram o regulamento, que as N95 também atendam os regulamentos e que vocês coloquem no mercado as máscaras de uso civil mais seguras e mais eficientes que vocês conseguirem, né? A todos os estudos que estão aparecendo agora estão caminhando no sentido de que usar máscaras agora, daqui para frente, vai ser o nosso novo normal. Então, nós provavelmente estamos olhando para uma situação que veio para ficar, né? De utilizar máscaras em aviões, em transportes públicos, e é onde a gente tem maior aglomeração. Então, pensem que hoje, a partir de agora, provavelmente as pessoas estarão comprando máscara como compram sapatos, roupas, né? Então, é importante termos todos os critérios atendidos, e mesmo para aquelas que não têm critérios, seria interessante criar algum critério para você ter um diferencial competitivo e garantir para o seu consumidor que você está entregando o melhor produto possível. A Intertech tem todos os serviços necessários para auxiliá-los no que vocês precisarem, seja teste, seja inspeção. Estamos aqui para ajudá-los, seja também, quando você fala de Anvisa, Anvisa em metro, você precisa ter a auditoria de fábrica para garantir o seu sistema de qualidade também. Então, o que vocês precisarem, a Intertech efetivamente é o parceiro mais confiável que vocês podem ter para endereçar as suas dúvidas. Então, o que vocês precisarem, estamos à disposição, pessoal. O telefone e o e-mail estão aqui, serão enviados, né, para vocês, e estamos sempre à disposição. Muito bem, Renata, eu queria aproveitar e convidar aos participantes aqui a visitarem o nosso site e pesquisarem lá podcast. A gente tem, inclusive, 2 podcasts da Renata falando sobre o varejo têxtil, e a gente tem também outros podcasts de outros departamentos. E hoje também teremos na parte da tarde, a partir das 14 horas, uma live falando da portaria 111, não é isso, Renata? Sim, isso mesmo. Nós teremos uma live às 2 horas da tarde falando sobre a portaria 111, que regula como é que os produtos do Inmetro, a portaria 111 é do Inmetro, né, que regula como é que os produtos acreditados vão ser gerenciados neste momento de crise. Então, se vocês têm a certificação, né, ou querem tirar alguma dúvida conosco, estaremos aqui às 2 horas, mas dessa vez com vídeo. Muito bem. Então, a gente vai depois disponibilizar essa apresentação completa para vocês, todos que participaram. A gente vai mandar um link para vocês dessa apresentação. Eu agradeço vocês todos estarem aqui e espero que a gente tenha suprido vocês com informações importantes e relevantes. Muito obrigado e até mais. Obrigada, pessoal.